A vaidade é definitivamente meu pecado favorito. Kevin é tão básico. Narcisismo, o narcótico natural. Sabe, não que você não se importasse com Mary Ann, Kevin. É que estava um pouco mais envolvido com outra pessoa. Você mesmo. Tem razão. Foi minha culpa. Eu a deixei morrer. Ah, não seja tão duro consigo mesmo, Kevin. Você queria algo mais, acredite. Eu a deixei para trás e fui em frente. Não pode continuar se castigando, Kevin. Não pode! Você conseguiu muito! Olá, eu sou Jader Marques, sou especialista, mestre, sou doutor em Direito, sou graduado em Filosofia, eu sou criador da Escola de Criminalistas e trabalho há quase 30 anos exclusivamente na advocacia criminal. E esse aqui é o Mais Não Digo. Esse trecho do filme Advogado do Diabo que nós passamos no início traz aquele que é o centro, o objeto central desse filme, a vaidade, a advocacia criminal. Em muitos momentos, nós somos levados a testar como nós estamos em relação a esse que é um dos grandes elementos da conduta humana, da vida humana, da condição humana. Uma entrevista, um canal de televisão chamando para que o advogado possa falar sobre o caso. Coletivas de imprensa do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia e a defesa tentada a fazer o mesmo. Um caso de repercussão é hoje o objeto de desejo da grande maioria dos advogados e advogadas que trabalham com processo penal. Estar diante das câmeras, sendo objeto de perguntas, de entrevistas, participando de podcasts, enfim, o que todo criminalista quer é estar em um caso coberto pela mídia. Eu tenho, ao longo desses 30 anos, alguns casos midiáticos. E posso dizer que em todos eles, mas em todos eles, estive sempre atento, sempre vigilante, para que a minha vaidade não se sobrepusesse sobre o direito, sobre o interesse do meu cliente. Muitas vezes tentado é verdade. Em muitos casos, como por exemplo do goleiro Bruno, caso Elisa Samúdio, eu dei entrevistas para a Arábia Saudita, eu dei entrevista para países do norte cujo idioma sequer eu tenho condições de falar. Cobertura para aquele caso que tinha um goleiro do Flamengo, uma situação envolvendo uma moça envolvida com prostituição, acompanhante, havia algo de misterioso sobre isso. Uma festa, uma gravidez indesejada, direito penal, direito de família, futebol, era tudo que a imprensa precisava para fazer desse um dos casos midiáticos mais importantes de todo o país. Lá, enquanto eu vivia cada uma dessas situações, eu percebia na polícia, no Ministério Público, nas defesas, toda vez que a imprensa chegava, uma mudança completa de comportamento, uma espécie de atuação em função das luzes. E desde sempre, falo isso desde o meu primeiro caso, ainda que nem tão rumoroso, no Rio Grande do Sul, quando um tenista é morto numa abordagem policial por um tenente da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Cobertura, nível estadual, forte, uma repercussão grande. Eu, advogado ainda jovem, já me dei conta que a nossa vaidade pode ser o elemento mais prejudicial para o nosso cliente. Mais do que uma acusação feroz, mais do que elementos colhidos na polícia ou na instrução. Às vezes, a nossa busca por holofotes, pela iluminação das câmeras de televisão, pelas rádios, pela participação em programas, esse desejo desesperado por aparecer pode enterrar o nosso cliente, todo sua possibilidade de defesa. Desde esse fato de repercussão estadual, indo para um fato de repercussão nacional, que foi o caso Elisa Samúdio.
chegando à Boate Kiss, que talvez seja hoje um dos processos de maior repercussão, não só se fala no país, né, mas uma repercussão mundial. Eu posso dizer, sim, que nós devemos ficar atentos, vigilantes, para que o nosso ego não seja o nosso conselheiro na hora de tomar decisões. As pessoas falam, Jader, tu és muito midiático. Eu tenho centenas de processos. Apenas alguns deles vêm para mim já com uma atenção forte da mídia. E eu trabalho de acordo com os interesses do meu cliente, a estratégia traçada dentro de um projeto de defesa, se haverá ou não a minha participação na mídia. Mas em qualquer caso, eu tenho dito isso e não me canso de dizer. Muitas vezes nós temos que usar o espaço da imprensa em favor da tese, da imagem, do resgate da humanidade do nosso cliente, assim como temos que saber o momento de sair desse lugar e assumir de novo uma postura de reserva, olhando para os fatos, olhando para os acontecimentos, procurando entender qual será o momento novamente de usar o espaço dado pela imprensa. Isso não é fácil, mas isso é mais uma das habilidades que nós devemos ter no exercício da advocacia criminal. Saber usar o espaço dado pela imprensa sem se deixar levar pelo ego, pela vaidade, pelo desejo de visibilidade. O caso da Boate Kiss, concomitante a esse, eu fui também advogar no caso Bernardo, do menino Bernardo, e assim tantos outros que acabam dando o espaço para o advogado utilizar os meios de comunicação, porque somos chamados, porque o espaço é dado, em todas essas situações. Eu quero deixar aqui esse registro porque é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição que eu posso dar ao longo desses 30 anos, muitos deles trabalhados em casos de altíssima repercussão. O meu conselho é cuidado com a vaidade. Advogado do Diabo é um filme que toca todo o tempo nisso, do início ao final. Eu tenho meu nariz aqui na terra desde que a coisa toda começou. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Sou humanista. E o trecho final deixa muito claro. Depois de tudo que aconteceu, e de novo, a vaidade estava lá para abrir espaço para o desejo de visibilidade, de aparecer mais do que o necessário. O interesse do nosso cliente é que determina as nossas ações e nada além disso. Não é à toa que eu fiquei fora dos documentários do caso Kiss, embora muito assediado, aqui dentro do meu escritório, para que participasse, para que mostrasse a minha vida pessoal, profissional, o desejo de aparecer, o desejo de ser protagonista de um documentário de um caso importante ao lado ou se opondo aos interesses do meu cliente, que certamente, se concordasse, teria uma participação destrutiva da sua imagem naquele canal, que só fez isso durante todo o tempo do processo. Na conversa com o meu cliente, nós fomos os dois, tivemos o mesmo pensamento. Vamos participar de um documentário de um canal de televisão que ao longo de 10 anos destrói a tua imagem como réu e a minha como advogado, e nós dois concordamos que não. O interesse do cliente acima da vaidade do seu defensor. Acho que essa é a mensagem que fica como a grande mensagem para quem quer atuar, sobretudo em casos de repercussão. Coloque sempre o interesse do cliente acima, muito acima do desejo de aparecer ou de visibilidade, para que a sua vaidade não esteja para além do direito de defesa. Esse é o Mais Não Digo. A gente sempre nesse final pede que se inscrevam e que compartilhem essa ideia com as pessoas que vocês acham que também podem gostar. Mais Não Digo.